Por que os Estados Unidos atacam o Irã junto de Israel? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder e analisar todos os factos, não dentro da narrativa oficial. Precisamos ir para a Bíblia e buscar homens pensantes que podem nos ajudar a compreender esses eventos que são nada mais, nada menos do que sinais dos tempos. Eu sou Manona Botti e você está aqui comigo para estudarmos juntos os sinais dos tempos. No estudo anterior, nós mostramos como e por que os Estados Unidos, motivado financeiramente, foi atacar o Irã. Entendemos que o Irã é o detentor da quarta maior reserva de petróleo do mundo e também o Irã ele tem um eixo, tem uma terra de 33 quilômetros que pode ser atravessado a nado, uma costa marinha que controla 20% do comércio mundial. Então, o objetivo dos Estados Unidos no Irã é o controle tanto do comércio como da energia mundial, a fim de que ela permaneça como uma superpotência. Mas existe uma outra razão que motiva os Estados Unidos a entrar para essa guerra. A outra razão é a razão religiosa. Tanto Israel, tanto o Irã, como os Estados Unidos da América, eles são potências, são países que têm grandes ligações religiosas. O Irã, eles estavam debaixo de um jogo teocrático. Teos, esse prefixo significa Deus, e cracia, que vem de governo. Então, os iranianos criam que Deus ainda é que governava. Criam que eles estão ali pela vontade de Deus. E por que Israel se envolve na guerra? Porque os israelitas creem que aquela terra é parte do solo que Deus deu a Abraão, o seu ancestral. Os Estados Unidos, por que eles se envolvem nessa guerra? Muito simples. Uma boa parte dos fundadores dos Estados Unidos eram sionistas. Sionistas são pessoas que creem que o reino davídico, o reino Sião, que era a capital do governo do rei Davi, vai ser restaurado. E nos Estados Unidos existe uma mentalidade completamente ligada à religião, uma ala conhecida como dispensacionalismo cristão. Os americanos, eles são dispensacionalistas. Eles creem que o reino de Israel será restaurado e que todo mundo irá para o terceiro templo, né? E assim se preparará o caminho para o Messias, porque os judeus até hoje não creem que o Messias veio, mas os americanos creem que o Messias já veio pela primeira vez. Porém, todos eles, quer os americanos, quer os israelitas e quer os iranianos, eles estão ligados com essa questão messiânica. Os iranianos aguardam seu Messias, os israelitas aguardam seu Messias e também os cristãos dispensacionalistas evangélicos creem que antes do retorno de Cristo aparecerá um anticristo que vai oprimir cristãos e os judeus e vai haver um arrebatamento secreto dos verdadeiros seguidores de Cristo. Mas para que isso aconteça, isso é necessário ser precedido por guerra e também o templo precisa ser reconstruído. Como o templo precisa ser reconstruído, então os líderes israelitas, como Benjamin Netanyahu e os outros, creem que Trump é a pessoa escolhida para fazer com que Israel volte a ser uma superpotência. Isso tem influenciado muitos pensadores e geopolíticos que creem que essa guerra entre Israel e Irã vai ser vencida pelos pelos iranianos e os americanos vão abandonar ali os armamentos, então Israel se tornará o último império mundial, porque toda a tecnologia americana estará disponível para os israelitas. Mas tudo isso está ligado apenas com nada mais, nada menos do que dispensacionalismo, não com a Bíblia. Porque, de acordo com a Bíblia, Jesus já veio.
Jesus já veio. De acordo com a Bíblia, Israel não é mais parte do povo de Deus porque eles crucificaram a Jesus. João capítulo 8, versículo 44 diz que vós tende por pai o diabo. Quando mente, fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Não se firmou na verdade e ele foi homicida desde o princípio. Então, os judeus, nos dias de Cristo até hoje, encontram-se sobre a paternidade satânica. Eles não estão sendo dirigidos por Jesus Cristo. Então, quando você vê Israel, em nome da religião, matar e os Estados Unidos se envolverem nessa guerra, não é mais por causa da Bíblia, mas é por causa do orgulho deles em não quererem aceitar que foram rejeitados e que não são mais nação favorecida por Deus e não é Deus que lhes está dirigindo. Os israelitas e os americanos que têm essa mentalidade estão sendo dirigidos por Satanás. E você pode ver isso pelos frutos. De acordo com Mateus 7,16, diz: pelos seus frutos conhecereis. Deus dos cristãos, Deus da Bíblia, não é o Deus que está sob a liderança de Donald Trump ou de Benjamin Netanyahu, que estão matando tanta gente em nome da religião. Então você precisa entender que esses motivos religiosos que motivam tanto os israelitas como os americanos não são motivos do espírito, mas são motivos da carne. O que está em jogo ali é um reino temporal.